Pessoal, nessa videoaula a gente vai continuar o estudo sobre cálculo diferencial integral e falar um pouquinho sobre máximos e mínimos. Então, aplicação da derivada para máximos e mínimos. Seja f de x igual a menos x² mais 2x mais 3. Como determinar o valor de x que maximiza f de x? Nesse caso, você pode falar assim, mas eu sei fazer isso, porque na função quadrática, esse ponto de máximo da função, ou mínimo, ele tem a ver com o vértice. E a gente tem relações para calcular, de fato, tanto o x do vértice quanto o y do vértice. O que eu vou mostrar aqui é como que a gente pode usar a derivada para chegar nessa mesma lógica. Por quê? Porque depois a gente usa o conceito de derivada para funções que não são de segundo grau, para funções de terceiro, quarto ou quinto grau, em que a relação do x do vértice e o y do vértice já não são mais válidas, porque elas são exclusivas para a função quadrática. Então, olha só, o que a gente pode fazer? Se a gente olhar aqui nessa animação, o que é que a gente tem? O gráfico de uma função, dessa função quadrática e aqui a reta tangente, que é a derivada dessa função. Então, observe o seguinte, ó. Conforme eu vou percorrendo o gráfico, o que você está vendo aqui é a reta tangente ao gráfico da função de segundo grau, da parábola. E no ponto que me interessa, no vértice, o que acontece? Essa reta, a tangente, ela fica na horizontal. Ou seja, quando ela está na horizontal, a gente sabe quem é o coeficiente angular dessa reta, né? Então, lembrando que a derivada da função dá o coeficiente angular da reta naquele ponto. Se a gente fizer a derivada igual a zero, a gente vai encontrar o valor de x, que faz com que a derivada naquele valor de x seja zero, ou seja, que a declividade da reta naquele instante de x é zero, ou seja, a reta está na horizontal. Então, se a gente derivar a função, a derivada do menos x² é menos 2x, a derivada do 2x é só o 2, a derivada do 3 é zero. Se a gente igualar essa derivada a zero, você descobre que o x é igual a 1, que é o valor, então, de x que, nesse caso, maximiza essa função. E isso acontece não só para esse caso particular. Na verdade, se a gente pegar a função, a expressão genérica, né, de uma função quadrática, se a gente deriva essa expressão, o que a gente obtém? Né? Y' é igual a derivada de ax² é 2ax, a derivada de bx é b, a derivada do c, que é constante, é zero. Se a gente iguala essa derivada a zero, por quê? Eu estou procurando o valor de x que faz com que a reta tenha declividade zero, ou seja, a reta está na horizontal. Quando você iguala isso a zero, então, o 2ax mais b, isola o x, você tem o menos b sobre 2a, que é a relação do x do vértice. Tá? Então, aqui a gente demonstrou a relação do x do vértice usando o conceito de derivada. Então, agora a gente vai estender a ideia que a gente acabou de aplicar para a função quadrática para funções de grau acima do que 2. Então, por exemplo, seja a função f de x igual a x ao cubo menos 4x² menos 4x mais 16. Será que essa função ela tem máximo ou ela tem mínimo? Na verdade, olhando para o gráfico dessa função aqui, a gente observa que ela não tem um máximo absoluto ou um mínimo absoluto. Porque essa função ela começa no menos infinito e depois ela vai para o mais infinito. Quando a gente percorre aqui a reta tangente a esse gráfico, o que a gente observa é o seguinte. Aqui a declividade é positiva, positiva. No ponto de máximo local ela é zero, depois a declividade fica negativa, negativa, até chegar nesse ponto aqui embaixo, que é um ponto que a gente chama de mínimo local. E depois a declividade da reta tangente volta a ser positiva. Então, o que eu quero destacar? Nos pontos que me interessa, que é o ponto de mínimo local ou máximo local, a declividade da reta tangente é zero. E aí a gente vai se basear nessa lógica de novo para poder fazer a mesma lógica que a gente acabou de fazer lá na função de segundo grau. Então, observe o seguinte, essa função ela tem máximo e mínimo local.
Para a gente determinar esses valores de x, eu vou fazer a derivada dessa função igual a zero. Então, quando eu faço a derivada dessa função, eu vou obter 3x² menos 8x menos 4. Igualando isso a zero, eu obtenho dois valores de x. Nesse caso, são valores irracionais, aproximadamente menos 0,43 e 3,09. Ou seja, o x igual a menos 0,43 é o x que maximiza essa função, é o máximo local, e o x igual a aproximadamente 3,09 é o de mínimo local. Tá? Então, o que a gente entende disso? Que como a derivada de uma função f de x no ponto x0 representa o valor do coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função f de x no ponto x0, certo? Então, cada vez que você faz a derivada de uma função num ponto específico, o que você obtém, na verdade, é o coeficiente angular da reta naquele ponto. Quando você iguala essa derivada a zero, você vai determinar, caso existam, os valores de x em que, naquele momento, a função, a taxa de crescimento é nula. Ou seja, esses valores representam o momento da função em que ela não está nem crescendo nem decrescendo. Então, ou é o máximo local, ou é o mínimo local, ou é o máximo absoluto, ou é o mínimo absoluto. Então, por exemplo, calcule o valor de x que determina o máximo local da função x³ menos 3x² menos x mais 3. Então, eu vou fazer a derivada igual a zero. Fazendo a derivada dessa função, vai dar 3x² menos 6x menos 1. Igualando a zero, você vai obter como raízes 3 mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3. A pergunta é, quem que é o máximo local? Quem que é o mínimo local? Ou será que um desses é máximo absoluto ou mínimo absoluto? Como é que eu vou saber? Tem dois jeitos de saber. Um deles é, ou você faz o gráfico da função g, tá? E aí, fazendo o gráfico da função g, você já observa que o 3 menos 2 raiz de 3 sobre 3 é um ponto de máximo local, e o 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3 é um ponto de mínimo local. Como a pergunta é quem é o máximo local dessa função, a resposta é o 3 menos 2 raiz de 3 sobre 3. Isso é um jeito de você determinar quem é o máximo local, ou o mínimo local, analisando o gráfico da função g de x, da função original. Um outro jeito de você chegar a essa conclusão, quem é o ponto de mínimo local ou máximo local, é você analisar o gráfico da função derivada. Por quê? Quando você olha o gráfico da função derivada, ela é uma função quadrática. Lembra que o que é que você está observando aqui, na verdade, no gráfico da função quadrática? Para cada valor de x, o valor de y resultante dessa função corresponde ao coeficiente angular da reta que é tangente ao gráfico da função g de x. Então, o que é que você tem aqui? Observa que eu tenho dois gráficos aqui. O gráfico em verde é o gráfico da minha função g. O gráfico em azul é o gráfico da derivada. E a reta vermelha aqui é a reta tangente ao gráfico da função g num ponto específico. Então, conforme eu vou percorrendo esse gráfico, observe o seguinte. A reta aqui ela tem declividade positiva, a reta tangente. Então, nesse instante, a minha função quadrática ela também é positiva. Então, observa que, conforme eu vou percorrendo o gráfico da minha função g, a tangente, o resultado que eu tenho, aqui a declividade é positiva. Então, a derivada, o gráfico da derivada é positivo. Quando a declividade é zero, a derivada dá zero também. Quando eu avanço mais, o que vai acontecer? A declividade da minha reta está negativa, tangente. Observa que a minha função g está numa região negativa. Quando a declividade é zero, a função g dá zero, a derivada da função g. Quando a declividade é positiva, a derivada volta a ser positiva. Então, o gráfico dessa parábola, que é o gráfico da função derivada, o que ele está mostrando para você? Os momentos em que ele é positivo é o momento em que a derivada na sua função ela está crescendo, né? A reta tangente ao gráfico ela é crescente.
Nos momentos em que a derivada é zero, é porque a declividade é zero, ou seja, ela não está nem crescendo nem decrescendo. E os momentos em que a função derivada resulta no valor negativo, é porque o gráfico da tangente ele está com uma declividade negativa. Ou seja, com isso, se você pegar o gráfico da função derivada e analisar onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é positiva, o que é que você está concluindo daqui? Que nesse intervalo aqui, antes dessa raiz e depois dessa raiz, como a derivada está dando positiva, o gráfico da sua função original g, a reta tangente está percorrendo um momento em que ela está em crescimento, então em que a declividade é positiva. No momento em que ela fica negativa, é porque essa reta, na verdade, ela está com declividade negativa nesse trecho. Então o que isso me ajuda para saber se é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo? Observa esse primeiro instante que aqui acontece, o zero. O gráfico pensa o seguinte: a reta tangente ela vinha numa declividade positiva e passou para uma declividade negativa. Então imagina a reta, ela está vindo numa declividade positiva e depois ela vira negativa. Então se ela está vindo numa positiva e vira negativa, você está observando aqui um ponto de máximo local. Observe o segundo ponto aqui, em que a declividade vem de uma parte negativa e passa para uma positiva. Então a declividade está negativa e aí ela fica zero e depois ela fica positiva. Então de um negativo para um positivo, o que você observa é que essa tangente ela fez um caminho em que você observa um mínimo local. Tá? Então com isso, o 3 menos 2 raiz de 3 sobre 3 é o ponto de mínimo local.